Gente, eu sempre falo que os parceiros é tudo. E você arrasou, Babi! Agora vamos, gente, num momento importante. Vamos falar de língua presa? E você sofre com língua presa? Olha, Catarina Riva entrevista o Dr. Rodrigo Gavina, que inclusive é especialista em frenectomia lingual a laser. É a remoção cirúrgica do freio lingual, de que tanto atrapalha a gente e incomoda. Olá, Rodrigo Oliver, é sempre um prazer estar aqui com você. Você conhece alguém que tem língua presa? E vocês, telespectadores, tem língua presa? Conhece alguém, o filho, o irmão, um parente que tenha língua presa? Pois é, hoje nós vamos falar sobre frenectomia, que é a cirurgia para a remoção da língua presa. E para falar um pouquinho, temos novamente o doutor especialista bucomaxilo, o doutor Rodrigo Gavina, que vai falar um pouco sobre essa cirurgia que ele faz a laser. Doutor Rodrigo, me conta um pouco como é essa cirurgia e como é feita essa cirurgia. Obrigado de novo pelo convite para a gente estar falando sobre esse tema. A frenectomia, quando a gente faz a avaliação, são aquelas pessoas, como você já relatou, que têm língua presa, são pessoas que têm dificuldade na dicção, na fala, vai falar fala emboladinho, tem dificuldade para se alimentar, porque a língua ela tem uma pelinha embaixo dela que acaba segurando ela, não permite que a língua se movimente da forma adequada. Então a criança ou o adulto tem dificuldade em várias coisas, tanto no convívio social devido à fala, quanto ganho de peso, problemas alimentares. E a gente faz uma cirurgia que é muito legal, doutora. A gente utiliza uma técnica que ela usa um aparelho laser para poder fazer a cirurgia. Como assim? Em vez de a gente fazer cortes, cortar o tecido com bisturi, com tesourinha, o corte é feito com esse aparelho laser. E ele aumenta a temperatura no local, fazendo como se aquele tecido sumisse por um passe de mágica. A temperatura é tão alta que aquele tecido ele evapora. E qual o diferencial, qual o legal de utilizar essa técnica, doutora? Quando você faz com uma lâmina fria, como a gente chama, que passa um bisturi ou uma tesoura, você acaba cortando o tecido, com isso tem um sangramento, um processo inflamatório, incha mais, incomoda mais. Tem que dar ponto. Tem que suturar, tem que dar o pontinho, isso aí. E já nessa técnica, esse aparelho permite o quê? Que esse tecido, ele sofra um processo que ele, vamos dizer assim, desaparece, ele vira vapor. Com isso, a temperatura é tão alta que ele já cicatriza a borda da ferida. Então o paciente não tem sangramento. A linguazinha ali, como se cortasse, como se machuca, não sangra. Já com esse aparelho não tem sangramento. E além de não ter sangramento, não tem necessidade de dar ponto. Então você imagina que legal, você vem na consulta, faz um procedimento, não sangra, é muito mais confortável e não tem ponto. Depois você só volta aqui só pra gente poder te avaliar de novo e tomar um café. Não tem necessidade de fazer remoção de sutura. É bem legal. O pós-operatório é mais confortável e quando a gente está usando esse aparelho, a gente está usando uma tecnologia que hoje em dia é muito conhecido, que são as técnicas de utilização de laser vermelho para melhorar o processo cicatricial. A gente faz uma biomodulação, como a gente chama, da região, então a gente consegue melhorar a qualidade daquele local, a gente consegue trazer uma cicatrização melhor para aquele paciente, com menos edema, menos equimose, menos inchaço, ou seja, a gente traz um operatório muito melhor. Eu até trouxe o aparelho, doutora, eu quero ver. Eu trouxe o aparelho e a gente vai pegar um tecido e vamos mostrar como é que ele funciona. Ai, gente, eu fiquei curiosa. Gente, então olha só, é a solução, por quê? Muitas pessoas têm problema, Sim. Os filhos têm problema, mas ficam assim receosos de fazer alguma cirurgia dentro da boca, porque realmente é uma cirurgia que incomoda depois, porque a gente tá falando, a gente tá comendo e ali aquele sítio cirúrgico que a gente fala, né? Fica incomodando, fica ruim, né? Então fica aquele pós-operatório chato. Então com o laser já começa no início do processo cicatricial. Durante a cirurgia. Durante a cirurgia. Então assim, o pós-operatório não incha, não sangra ou quase não sangra. E não precisa nem de tomar muita medicação. Como é que é? Qual é a medicação? A diferença de uma medicação na técnica fria, onde se usa o bisturi, e na técnica a laser? Qual a diferença com relação à medicação? Na técnica fria, geralmente a gente tem que fazer uso de analgésico e anti-inflamatórios. Quando a gente utiliza o laser, a gente acaba reduzindo esse medicamento. Muitas vezes até entra com os mesmos, mas o espaço, a concentração que a gente utiliza é menor. A quantidade de remédio ingerido é menor. Na maioria dos casos, doutora, a gente vê o quê? O paciente não faz nem uso dos medicamentos analgésicos. Ele abre mão dessa medicação. Então, na verdade, você até prescreve medicação caso de dor, né? Sim. Caso ele sinta dor e, na verdade, ele não sente dor e não utiliza a medicação. Isso aí. É isso, na maioria das vezes. Isso aí. Gente, isso é tecnologia, isso é futuro e eu quero ver essa tecnologia. Vamos Pode lá. mostrar pra mim? Vamos lá.
Este aqui é o aparelho laser que eu havia comentado. Lembra a ponta de um bisturi que a gente conversa? Mas olha só que legal. Ele é uma luz. E essa luz que corta. Olha só que interessante. E repara, ó, na hora que a gente passa, que a gente já vai cortando, ele já vai iniciando o processo de cicatrização, de reparo da ferida, pela temperatura que ele tem e a fotobiomodulação que ele causa. Ó. A gente não tem sangramento, já começa a cauterizar os bordos, sem ter necessidade de dar os famosos pontinhos. Bem legal, né, a tecnologia? Gente, eu amei a tecnologia. Legal. Gente, é a solução para quem tem língua presa e sempre teve medo de fazer as famosas cirurgias de frenectomia. É bem legal, né, doutor, o aparelho, e é bem seguro. Quando a gente terminou aqui de utilizar, aciona a chavezinha de segurança, não tem mais risco nenhum e tá tudo bem resolvido com o nosso paciente. E por falar em paciente, ontem a gente fez uma frenectomia. Isso aí. E a Vivian, que é a mãe do Henrique, vai dar um relato pra gente de como foi, né? Vamos lá? Seja bem-vinda, Vivian. Boa noite, vou falar da frenectomia do Henrique. Aconteceu na quarta-feira, aí no Instituto Rio, com o Dr. Rodrigo. O Henrique chorou um pouco, né, no procedimento, mas isso a gente já esperava. Depois ele já mamou, já saiu daí, ele tomou um golinho de água. Quando chegou em casa ele tomou uma mamadeira, não teve dificuldade em sugar. Não vazou nadinha, não babou, nada. Ele fazia isso mais antes da cirurgia, sempre sobrava, ele tinha dificuldade para engolir mesmo. E então sempre acabava babando um pouquinho. A cicatrização tá ótima, ele responde bem, ele não reclama. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigada. Maravilhoso, vocês não acharam? E agora estamos encerrando o nosso live show dessa semana. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau.